Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui propostos. Dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. Bom, o vídeo de hoje é muito especial. Eu pretendo falar um pouco sobre como o professor de língua inglesa pode trabalhar a literatura inglesa adaptada aos alunos da educação básica, ou seja, ministrar aulas de literatura de língua inglesa com os alunos do ensino médio, com o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E também elaborar aí uma boa proposta de estudo junto com essas obras. Bom, eu trago aqui para que vocês possam tomar conhecimento o Seven Stories of Mystery and Horror by Edgar Allan Poe. Bom, Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts. Ele nasceu em 1809 e morreu com 40 anos de idade, em 1849. Ele serviu às Forças Armadas nos Estados Unidos, teve uma vida muito boêmia, chegou a ganhar aí alguns prêmios, residiu em Baltimore, né? Na Virgínia também, escreveu várias outras obras literárias importantes, morreu muito jovem. Foi traduzido por Machado de Assis quando escreveu O Corvo, né? E duas histórias aqui me chamam muita atenção, porque eu venho trabalhando aí com os alunos do ensino médio, também sou professor da rede pública. O nome do título do conto é O Estranho Caso do Senhor Valdemar. O Senhor Valdemar é uma figura emblemática aqui na obra do Poe, né? Porque o Poe ele casa esses elementos de terror, do gótico, enfim, do mistério, do suspense. O livrinho é publicado pela Macmillan Readers, né? É uma editora estrangeira, e eu tenho esse livrinho há mais de 10 anos. Então, vocês podem perceber que até está um pouquinho velhinho, né? A capa é uma capa bem sintomática, né? Uma capa que causa suspense. Então, o professor em sala de aula ele pode explorar esses elementos paratextuais, ou seja, buscando averiguar no aluno essa questão do suspense, né? Trabalhamos também técnicas, por exemplo, de scanning, skimming, né? Scanning é quando eu foco o objetivo da informação que eu já tenho ali no próprio texto. E o skimming é uma informação mais geral. Essas técnicas de leitura são importantíssimas para que o professor de língua inglesa possa trabalhar em sala de aula. Voltando a falar um pouquinho da vida e da obra do Edgar Allan Poe, então ele viveu só 40 anos de idade, né? Alguns críticos dizem que ele foi encontrado morto na sarjeta, numa rua, parece que foi em Boston ou Baltimore, né? E ele praticamente escreveu obras que trazem, assim, fazem essa alusão ao terror, ao gótico, tá? Então são várias histórias aqui. Essas histórias são adaptadas, cabe lembrar que o professor pode trabalhar essa questão do vocabulário, né? Do false friends, false cognates, né? Ele pode também trazer uma encenação dramática dessa obra em sala de aula, fazendo com que os seus alunos dramatizem um desses textos. Existe um questionário sobre cada um desses contos, porque como o título mesmo propõe, né? Seven Stories. Então são 7 histórias de terror aqui dentro desse livrinho. Então explora parte da interpretação, parte de vocabulário, né? Os exercícios são recheados aí de questões analíticas acerca desses contos, da produção desses contos também, isso que é interessante dizer. E outra coisa mais importante é que cada conto desse é composto por meio de um glossário, de um vocabulário que expande a interpretação. Aqui eles chamam de points for understanding. Então, nós temos aqui alguns pontos de entendimento por meio dessas questões, ou seja, para fazer com que o aluno pense um pouco mais sobre a obra, e também temos um pouco do glossário de alguns exercícios, né? Porque existem algumas expressões que são expressões de época, palavras que o professor pode explorar. O mais importante é que a Macmillan Readers trabalha com CD, então o professor pode fazer esse trabalho com o CD junto aos alunos, ou seja, também transmitindo um vídeo, né? Um vídeo documentário sobre a vida e a obra do Edgar Allan Poe. Vocês vão encontrar inúmeros vídeos no YouTube, né, sobre esse assunto. O livro é caracterizado por Elementary, então ele começa com Starter, Beginner, Elementary, Per, Intermediate, Intermediate e Upper.
tá? Então, esse aqui é o Elementary, e aqui está como verde, como vocês estão visualizando. Eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui da obra, tá? E eu vou fazer com que esse trecho também possa ser visualizado por vocês aí no vídeo, né? Vou dar um zoom na obra para ficar um pouquinho aí mais legal aí de acompanhar um pouco dessa leitura dramática. É cabível também o professor de educação básica, do ensino médio, ele explorar essa leitura dramática, ou seja, mais encenada, articular o tom da voz, a cadência da voz, né? Isso é interessante, já porque os textos são textos de terror, textos de elementos aí do suspense e do gótico. Peço licença para fazer a leitura. Cada obra que eu vou apresentar aqui, ela é composta com uma note about the author, que significa uma nota sobre o autor. Uma técnica também interessante, quando for trabalhar esse conteúdo, é dividir a lousa, o quadro negro, em duas partes, ou seja, uma parte você coloca vocabulary e a outra parte você coloca grammar, que é a parte da gramática. Na gramática, você pode explorar, por exemplo, o THE, né, que é o T, o artigo definido, passado do verbo to be, was, were, verbos regulares, verbos irregulares, e até mesmo as preposições que aparecem também no decorrer do texto, e várias partes da gramática. Então, o professor vai encaixar essa parte da gramática no canto, por exemplo, a direito. E on the left side, a parte da grammar, não, do vocabulário, no caso, que é o vocabulário do próprio texto, né? Então, na parte esquerda, ele pode colocar aí o vocabulário para ampliar os horizontes dos alunos. Então, treinar essa pronúncia também é importante em sala de aula. Vou pedir licença para que eu faça a leitura, tá? Continuando, então, um pouquinho mais sobre a vida e a obra dele, aqui no texto diz assim: The American writer Edgar Allan Poe was born in Boston, in the state of Massachusetts, on January 19th, 1809. Nós sabemos que os anos em inglês, nós pronunciamos sempre os dois primeiros dígitos, depois os dois segundos, né? He wrote poetry and stories of horror and mystery. Né? Edgar Allan Poe had a handsome face and gray eyes. Handsome porque ele tinha um rosto, né, exótico, diferenciado, né, bonito, né, e gray eyes, olhos cinzas, ó, olha o suspense. He was quiet and shy, né? Ele era calmo e tímido, tá? He did not talk easily to people who he did not know. Ele não falava com as pessoas quando ele não conhecia. Aqui, então, fica a dica para que vocês possam trabalhar em sala de aula. Seven Stories of Mystery and Horror. Outra obra interessante de uma autora inglesa que morreu muito jovem, tá? Morreu aí com os seus 42 anos de idade, nasceu em 1775 e morreu em 1817. É a Jane Austen, com Pride and Prejudice. The Macmillan Readers também. Então, nós temos aí a mansão, né? Inclusive, ela chegou a morar juntamente com os pais, teve uma educação bastante informal ao mesmo tempo, porque era uma família conservadora, tá? Ela foi uma das filhas aí desse casal, o pai fez questão também que ela pudesse ler desde jovem. Existe um documentário da BBC News que é fantástico, reconstrói toda a vida da Jane Austen, e ela era uma autora aí, quanto mais leitora dos clássicos, desde muito jovem. Lá no documentário existe, inclusive, a escrivania que ela escrevia, né? Ela escrevia à mão naquela época, os livros que ela lia, a carriage, a carruagem também que ela percorria algumas residências do condado que ela nasceu, porque na Inglaterra os condados são os estados, né? E ela nasceu numa cidadezinha bem pequena, tá? Ela nasceu em Steventon, em Hampshire. Hampshire é um condado lá. Eu acho que faz até alusão a New Hampshire, nos Estados Unidos, que é uma região, né, da Nova Inglaterra, né? Lá naquela parte nordeste dos Estados Unidos. Então, é uma adaptação também, né? O Pride and Prejudice já foi adaptado, inclusive, ao cinema. Eu vou aqui até tentar deixar uma cena do filme para que vocês possam visualizar. O professor também pode explorar essa questão da biografia. É interessante que, quando eu trabalhei essa obra com os alunos do ensino médio, eu desenhei um mapa do United Kingdom, da Inglaterra, né? Do Reino Unido, no caso, com Scotland, Wales, Ireland, né? A própria England, a Inglaterra, né?
e as cidades, os vilarejos por onde a família da Jane Austen residiu. E ela chegou a residir, inclusive, em Southampton, que foi a cidade que o navio Titanic saiu, foi construído lá, né? Então, várias cidades como Bath, por exemplo, a cidade de Bath foi uma cidade colonizada aí pelos romanos, né? Inclusive, ela tem esse nome Bath porque os romanos os utilizavam as grandes termas naquela época para se banhar, conversar. Quem já foi à Europa, né, viajou pela Europa, já deve ter percebido que alguns sítios arqueológicos construídos pelo Império Romano são sítios arqueológicos riquíssimos. Então, o professor pode também trabalhar essas mudanças que a própria Jane Austen teve pela Inglaterra, né? Ou seja, desenhando o mapa, fazendo essa interpretação do mapa, né? E a questão do vocabulário. Por quê? Porque o Pride and Prejudice já não é como o Elementary do Edgar Allan Poe, ele é o Intermediate, então é já um grau um pouco maior, né? Aqui no livro também é composto por um glossário de palavras que foram utilizadas na Inglaterra georgiana, que foi a Inglaterra que a Jane Austen viveu, né? Ela escreveu outros livros, né, como Persuasão, né, como outras obras, inclusive existe um livro dela que ficou inacabado, que é o Sandition, que é Unfinished, né? Mas ela publicou, por exemplo, Sense and Sensibility em 1811, né? Pride and Prejudice foi publicado em 1813, Mansfield Park em 1814, Emma em 1815. O livro adaptado ele chega até 90 páginas. É um pouquinho mais longo que do Edgar Allan Poe, mas aqui é um romance. Do Edgar Allan Poe, como eu mostrei a vocês, são contos, tá? É interessante mencionar que a história do Pride and Prejudice é uma família dos Bennet, né? E uma das filhas desse casal, eles pretendem que ela casasse com um homem bastante financeiramente preparado e que as filhas não ficassem no futuro na Rua da Amargura, né? Ou seja, que essas filhas ficassem aí sem uma herança e elas teriam a condição de casar com um homem que tivesse uma boa renda e uma boa herança. Bom, eu vou pedir licença para conseguir ler um trechinho da nota biográfica da Jane Austen, que é riquíssima, tá? Licença, então, Jane Austen was born in 1775 at Steventon, Hampshire, in the south of England, na parte sul da Inglaterra. Jane's father worked in the church in Steventon. O pai dela trabalhou numa igreja em Steventon. He made sure that his children had a good education. Ele queria ter certeza que as filhas tivessem uma boa educação. In 1803, Jane and her family moved to Bath. Como eu disse a vocês, elas se mudaram para a cidade chamada Bath, né? In the west of English, na parte oeste da Inglaterra. Então, as directions, como, por exemplo, north, east, west and south, o professor também pode explorar essas directions, né? A bússola em inglês, né? Então, o capítulo é recheado também, o livro, né? Recheado de capítulos interessantes, como New Neighbors, Novos Vizinhos, Mr. Bennet Plan, The Bennets Have a Visitor, The Netfields Ball, Ball naquela época, Balls, né? Era um local que as pessoas se reuniam para conversar. Então, existe também uma nota aqui no glossário, lá atrás. E a grande chave de leitura do livro da Jane Austen já vem no primeiro parágrafo. A grande chave de leitura para que o leitor preste atenção e possa aí descortinar as páginas, sabendo que na página principal, na primeira página, nós temos uma grande chave de leitura que diz assim, peço licença, everyone knows that a rich and married man needs a poor wife. Ó, todos sabem que um homem rico, né, um homem que não é casado, um homem solteiro, precisa de uma esposa bela, né? And every mother wants her daughters to be happily married. E toda mãe deseja que a sua filha case e seja feliz, né? Então, recomendo aí que o professor do ensino médio possa trabalhar essas obras adaptadas junto aos alunos do segundo e do terceiro ano, até do primeiro ano também pode ser trabalhada. Uma outra obra aqui, para encerrarmos o nosso vídeo, é o Frankenstein da Mary Shelley. Então, Mary Shelley também viveu muito pouco, mas foi dos autores que viveu mais. Ela nasceu em 1797, morreu em 1851,
portanto, morreu com 54 anos de idade, né? Teve uma vida muito macabra. Dizem que ela foi amiga de Lord Byron e ela teve a inspiração para escrever o Frankenstein à beira de um lago, né? Na Inglaterra, quando eles ficaram hospedados lá, fizeram uma brincadeira e eles tinham que escrever um conto de terror. E a curiosidade maior, quando ela começou a escrever Frankenstein sobre um monstro, né? Um monstro que tinha poderes, né? Sobrenaturais. Porque o que acontece? O grande clássico Frankenstein, ele mexe com a imaginação do leitor, né? Porque trabalha uma espécie de um monstro que tinha uma natureza intelectual, né? Uma natureza, digamos assim, de conhecimento e se apaixona por uma moça também, né? No decorrer da história. E é uma história que já foi adaptada por vários roteiristas, né? E pelo cinema mesmo mundial, né? O livro também ele é classificado como elementary, né? Juntamente com o livro do Poe, como eu mostrei a vocês, é uma adaptação, lógico, né? O livro ele tem 70 páginas, é composto de exercícios. Novamente, o professor também pode trabalhar com técnicas de leitura, como eu mencionei, o scanning, skimming, a parte do vocabulário, separando a lousa também em grammar, né, vocabulary. O professor pode fazer uma leitura dramatizada, pode fazer com que os alunos possam pesquisar um pouco mais sobre a vida da Mary Shelley, na internet, pode trabalhar com os alunos juntamente com ilustrações, com trechos de filme, lembrando que o filme não substitui a obra, né? Cinema é imagem, literatura é palavra, e trabalhando também de uma forma mais dramatizada. O livro é composto também de alguns capítulos que eu vou também folhear para vocês, dar um zoom em uma imagem mais focada na obra, né? Como The People in this Story, né? Então nós temos as pessoas, os personagens da história, como Victor Frankenstein, Elizabeth the Monster, que o Victor Frankenstein, que é o pai do monstro, né? Que criou esse monstro, Victor's father, Victor's brother William, Henry Cleaver. Então o livro também é dividido em I Go to University, The Secret of Life, The First Death, Home Again, The Monster's Story, The Monster's Request, I Begin My Work, My Wedding Night, Revenge at Last. Então, riquíssimo também para ser explorado e o vocabulário também bem tranquilo. Eu vou pedir licença para fazer a leitura. Aqui, diferentemente das outras duas obras, não tem a note about the author, não é? Ou seja, uma nota do autor. Ou seja, explicando um pouco mais quem foi Mary Shelley, mas descortina já com o primeiro capítulo que se chama I Go to University. Inicia assim, licença. My name is Frankenstein, Victor Frankenstein. I was born in 1810 in the beautiful city of Geneva in Switzerland. My father and mother loved me very much, and my early life was happy. My younger brother, William, was born when I was 12 years old. Aí, continuando um pouco mais a história, o professor dramatiza, né, para que os alunos também possam entrar nessa atmosfera da história e manter a curiosidade. 2 years later, my dear Elizabeth came to live with us. She was a daughter of my father's best friend. When Elizabeth's parents died, aqui, ó, parents, por exemplo, é um false cognate, não é parentes, não é? Porque parentes é relatives. Aqui, parents são pais. Então, o professor pode explorar os falsos cognatos, o phrasal verbs, né? Que o phrasal verb é uma matéria difícil na gramática da língua inglesa, assim como os verbos regulares e irregulares, né? Então, várias técnicas de leitura e, ao mesmo tempo, de interpretação ampliam o horizonte do aluno e, ao mesmo tempo, a sede pelo conhecimento sobre o autor, sobre a Mary Shelley, sobre aqui o Frankenstein, né? Sobre as outras obras que a Mary Shelley também publicou. Então, a Mary Shelley também foi uma autora assim, diversa, né? Uma vida muito polêmica. Né? Dizem que ela encontrou o primeiro amor dela e teve uma relação no próprio cemitério. Né? Dizem também que ela escreveu sobre outras obras também de ficção científica. Afinal de contas, Frankenstein também descortina a ficção científica em pleno século XIX, né? Aí 18 e 19, porque o livro foi publicado, se eu não me engano, em 1813, tá? Então, continuando a leitura,
o professor pode muito bem explorar essas classes da gramática, como o artigo indefinido, definite article, personal pronouns, né? Irregular verbs, regular verb, phrasal verb, false friends, false cognates, né? Que são aí essa parte da gramática e do vocabulário, né? Os tempos verbais, simple present, o simple past, o simple future, o present perfect, né? O past perfect. Então, ele explorando isso faz com que o aluno também aprenda, por meio do texto literário, algumas regras da gramática de língua inglesa. Bom, o conteúdo do vídeo foi sobre isso, sobre essas três obras magníficas da literatura universal, como o Frankenstein, da Mary Shelley, o Pride and Prejudice, da Jane Austen, e os Seven Stories of Mystery and Horror, by Edgar Allan Poe. Bom, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, escreva os comentários se você, professor de língua inglesa, já trabalhou algumas obras adaptadas em sala de aula. Seu comentário é fundamental, pois alimenta o debate. Bom, grande abraço e até o próximo vídeo.